Provérbios capítulo 4, versículo 7, diz assim: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Como eu disse, a sabedoria, talvez depois, da salvação, ele é o bem mais precioso que eu e você podemos adquirir. Muitas coisas que eu e você passamos nos dias de hoje, pense comigo, muitos milagres que você está buscando hoje para a sua vida, necessariamente você não ia precisar desses milagres se eu ou você tivéssemos usado sabedoria para tomar decisões. Provavelmente hoje você precisa de um milagre em alguma área da sua vida, que você não ia precisar desse milagre, hoje não estaria precisando desse milagre, se você tivesse tido sabedoria para tomar aquela decisão. Por exemplo, uma vida financeira. Quem está com problema financeiro, com uma situação, provavelmente essa situação teria sido resolvida se você tivesse agido com sabedoria no passado. Uma situação de uma briga de família, de uma confusão, ou de muitas vezes até de uma contenda, você poderia ter evitado se você tivesse tido sabedoria para falar as coisas certas, do modo certo e da maneira certa. Então hoje eu quero dividir com você aqui alguns conselhos que moldam os nossos destinos. E esses conselhos são pautados na palavra de Deus, debaixo aqui do livro de Provérbios, que fala sobre sabedoria. E a sabedoria, ela não é um destino, mas é uma jornada contínua de escuta, obediência e transformação. Todos os dias eu preciso buscar sabedoria para todas as decisões que eu preciso tomar, assim como você. Todos os dias, quando acordamos pela manhã, precisamos buscar do alto sabedoria para conduzir o nosso dia, para tomar as melhores decisões. E a palavra de Deus, em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz que se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e Ele receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Sabe, a palavra diz que se eu quero sabedoria, então eu preciso pedir a Deus. Então, entenda o seguinte, querido, a sabedoria, primeira coisa, eu preciso pedir a Deus. Porque o texto diz, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Deus não vai repreender você. Deus não vai ficar bravo de você pedir sabedoria. Pelo contrário, Ele diz, se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça. Então, como eu faço isso, buscando Ele através da palavra, meditando na palavra. Agora, entenda que sabedoria é diferente de você ter informação, sabedoria é diferente de você ser esperto para algumas coisas, sabedoria é diferente de você ter conhecimento de algumas coisas. Nós vivemos um tempo onde temos muita informação, talvez é o tempo da nossa vida onde mais informação temos. Hoje você digitar em um Google ou ChatGPT, enfim, alguma coisa, você tem informação para aquilo que você precisa. Tudo que você precisa hoje, basta um clique na internet que você tem a informação. Mas ter informação não quer dizer que você tem a sabedoria. Temos acesso a tudo, mas discernimento sobre quase nada, ou muito pouca coisa. A verdadeira sabedoria é cada vez mais rara, porque a verdadeira sabedoria, ela não vem de conhecimento humano, ela vem do alto, vem dos céus, vem do nosso Cristo, Senhor Jesus. Amém? E nós somos bombardeados por opiniões, atalhos e soluções rápidas, todos os dias. Mas falta o quê? Profundidade e uma transformação real, muitas vezes ali, daquilo que estamos ouvindo ou vendo. E a Bíblia, ela nos convida a trilhar um caminho diferente, A palavra fala para buscar a sabedoria do alto, que não é apenas uma informação, mas é uma sabedoria que transforma, protege e também traz direcionamento. Eu e você precisamos de direcionamento todos os dias para tomar as decisões. Quando nós já acordamos pela manhã, já temos decisões para tomar. E essas decisões, elas precisam ser pautadas debaixo de um conhecimento de Deus, debaixo de um temor de Deus. Então, não é preciso você ser idoso para ser sábio. Quanto antes você buscar isso, melhor. O que eu preciso fazer para adquirir sabedoria? O que eu preciso fazer para buscar essa sabedoria? Hoje eu quero que a gente possa trilhar essa jornada de sabedoria, porque quando eu e você caminhamos por essa jornada de sabedoria, nós com certeza vamos errar menos, teremos menos dor de cabeça, teremos menos prejuízo, Também passar pela jornada de sabedoria não quer dizer que você não vai ter contratempo, que você não vai ter problemas, A sabedoria não nos livra de problemas, mas a sabedoria, ela nos ajuda a passar por momentos difíceis. Então, a sabedoria é algo que, como eu disse também na introdução aqui, talvez depois da salvação, a sabedoria é algo,
mais precioso que eu e você devemos buscar todos os dias sobre as nossas vidas. Agora, é importante a gente entender isso, querido, porque a sabedoria também, ela não é um ponto de partida e ela não é um ponto final. Ela é uma jornada para a nossa vida. Eu lembro que alguns dias atrás eu estava no meu devocional pela manhã, eu estava orando a Deus, e a minha oração no meu devocional, minha conversa com Deus era: Deus, eu sinto que parece que eu cheguei no meu teto com algumas coisas. Sabe quando você está buscando coisas novas, orando, buscando ideias novas, inovação, enfim, e parece que você está naquele teto, não tem mais aquelas ideias, aqueles insights, aquelas coisas assim para aquele momento, coisas que no passado eu já tive muitas, né? Não só quando comecei, né, a minha vida empreendedora, por exemplo, quando a gente se converteu, eu lembro que eu comecei a estudar o livro de Provérbios logo depois da minha conversão, e aprendendo esse contexto bíblico, eu comecei a buscar sabedoria todos os dias. E eu lembro que o primeiro livro que eu li, um dos primeiros, melhor, que eu li, foi aquele Bom Dia Espírito Santo. Eu não sei se você já leu esse livro do Benny Hinn. É um livro maravilhoso. E depois que eu li esse livro, eu comecei todos os dias, né, a acordar pela manhã e dizer Bom Dia Espírito Santo, mas também na minha oração falar: Deus, me dá sabedoria para o dia de hoje, me dá sabedoria, tenho decisões para tomar. E durante muitos anos eu fui fazendo isso todos os dias da minha vida, todos os dias pautando ali, né, essa oração: Bom Dia Espírito Santo, e Deus, me dá sabedoria. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, a gente foi crescendo na área empresarial, as empresas foram acontecendo, fomos prosperando, debaixo de uma sabedoria realmente do alto. Não era só um conhecimento humano, tinha assim trabalho, tinha esforço, né? Eu sempre falo que a prosperidade na vida de um homem, de uma pessoa, ela é o quê? É o favor de Deus aliado sempre a muito trabalho. Tem gente que tem o favor de Deus, mas não quer trabalhar. Tem outro que até quer trabalhar, e trabalha muito, mas não tem o favor de Deus. Por quê? Não cumpre princípios e valores da palavra. Eu acredito que as duas coisas, elas precisam se unir. O favor de Deus aliado a muito trabalho. Então todo homem bem-sucedido, todo empreendedor bem-sucedido, toda pessoa bem-sucedida, você vai ver favor de Deus sobre a vida dela e muito trabalho. Então eu trabalhava muito, fazia minha parte, não só eu, a Adri, enfim, mas o tempo todo buscando sabedoria para tomar as melhores decisões. Os anos se passaram e todos os dias essa era a minha oração. Porém, quando a gente teve o desafio de assumir o pastorado da igreja, como pastor da igreja, eu falei: bom, agora eu preciso de outra sabedoria, né? Eu sabia empreender, sabia fazer empreendimentos, negócios, mas agora eu preciso de sabedoria para pastorear. Então começamos a buscar: Deus, me dá sabedoria para eu poder pastorear, me dá sabedoria para eu ser um bom conselheiro, me dá sabedoria para eu dar bons ali conselhos, né, às ovelhas, aos irmãos. E o tempo foi passando. Tempos depois veio o quê? A nossa transição aqui da igreja, né? Do pastor Luciano para nós, para mim e a Adri, e também foi outro desafio, porque a sabedoria que eu tinha era para pastorear, mas eu era pastor, né, de uma igreja onde eu participava de uma equipe. Eu não era o principal, não eram as principais decisões tomadas por mim. Quando passamos por essa transição, então começou novamente: Deus, me dá sabedoria para eu ser, né, um bom pastor, um bom líder, um bom gestor, um bom pai, um bom marido. E enfim, sempre foi essa a minha oração, todos os dias. Mas no dia que eu estava nesse devocional meu, agora, alguns meses atrás, e falando com Deus isso: Deus, parece que toda aquela sabedoria de todos esses anos, mais de 20 anos, aquelas ideias, aqueles insights, aquelas coisas novas assim, que às vezes até mesmo eu, quando Deus falava algo comigo, pensava assim: uau, será que isso vai dar certo mesmo, né? Porque algumas pessoas chegavam e falavam assim: olha, não sei, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Eu pensava: não, foi Deus que me deu essa palavra, foi Deus que me deu essa direção, veio uma sabedoria do alto, vamos seguir. E claro, sempre dava certo, porque Deus não erra. E eu estava nessa oração com Deus, parece que eu cheguei no meu teto, parece que eu não tenho mais sabedoria, parece que acabou o estoque de sabedoria, parece que eu gastei tudo que eu tinha ao longo dos últimos anos. Foi quando eu vi claramente o Espírito Santo falando para mim: não acabou. Primeira coisa, que não acabou o estoque de sabedoria minha, Deus, mas acabou o tempo que você pedia sabedoria todos os dias. Eu falei assim: como assim? Eu continuo ainda orando, pedindo sabedoria, mas na hora Deus me fez lembrar toda essa trajetória que eu acabei de contar para vocês aqui, desde a minha conversão, as orações todos os dias. Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Aquele dia, naquele devocional, eu fui confrontado por Deus, porque eu, durante um tempo agora,
não estava mais fazendo aquela oração de todos os dias: Deus, me dá sabedoria. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque naquele dia ali eu tive, né, uma revelação, que eu entendi que Deus estava querendo me mostrar algo que eu estou dividindo hoje com vocês. A sabedoria, ela não é um ponto de partida e ela também não é um ponto final. A sabedoria, ela é uma jornada. Jornada o quê? Para todos os dias. Porque todos os dias temos decisões importantes para tomar na nossa vida. Todos os dias temos coisas, né, que nós precisamos fazer. Todos os dias você sai com responsabilidade da sua casa. Todos os dias você acorda já com responsabilidades para você ali exercer a sua função, né, no seu trabalho, no seu ministério, enfim, em todas as áreas que você está ali atuando. Então, diante disso, eu quero que você entenda, né, isso. A sabedoria, ela é uma jornada, onde nós precisamos todos os dias, né? E não importa se você é jovem, se você é novo ou se você é mais velho, porque a sabedoria, ela não tem idade. A sabedoria, ela não tem classe social. A sabedoria, ela não tem nada a ver com a sua questão familiar, onde você nasceu, onde você morou, né? A sabedoria, ela tem tudo a ver com a sua busca, com a minha busca por ela. Há pessoas que muito inteligentes, que têm muito conhecimento, muito, talvez conhecimento até acadêmico, mas não quer dizer que ela é sábia. E eu conheço pessoas, talvez semi-analfabetas. Ela não possui uma boa educação, não teve bons estudos, mas são pessoas que possuem sabedoria. Sabe, estou dizendo isso para você porque muitas vezes nós achamos que só aquela pessoa inteligente, que só aquela pessoa que estudou muito, ela tem sabedoria. Não necessariamente que ela estudou muito, ela tem sabedoria. Às vezes pessoas que estudaram pouco, né, não tiveram tanto conhecimento ou acesso à informação, possuem sabedoria. Porque a sabedoria que eu estou falando para você hoje aqui é uma que vem do alto. Então vamos lá aprender aqui no livro de Provérbios como eu posso adquirir sabedoria, o que eu preciso fazer para adquirir a sabedoria. E a jornada da sabedoria, ela começa aqui em Provérbios 1:7, aonde diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então a primeira coisa aqui que eu divido com vocês, né, para aqueles que querem crescer nessa jornada de sabedoria, aqueles que querem caminhar por essa jornada de sabedoria, a primeira coisa é que a gente precisa ter o temor do Senhor sobre as nossas vidas, porque o texto diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas o insensato, esse despreza a sabedoria e o ensino. Aqui temor não tem nada a ver com medo, mas sim com reverência e dependência total de Deus. Quem não teme ao Senhor corre o risco de confiar na sua própria tolice, na sua própria crença. A sabedoria bíblica é um estilo de vida, não apenas conhecimento, mas é um viver de forma que agrada a Deus, aonde tomamos as decisões certas, aonde tomamos ali o rumo certo para aquilo que nós estamos fazendo, seguimos ali um caminho aonde honra a Deus, abençoa a nossa vida, abençoa pessoas. Então, qual é a base dessas decisões? Qual é a tua base para você tomar as suas decisões? É a sabedoria do alto ou é a sua emoção? E aí eu faço uma pergunta: é o seu instinto? É o seu conhecimento? É a sua cultura? Ou é o temor de Deus? Aqui o conselho que a palavra de Deus nos dá é que eu preciso temer ao Senhor. Esse é o princípio para eu adquirir sabedoria. Tudo aquilo que você precisa tomar como decisão, é importante eu e você olharmos. Isso faz parte do plano, do propósito de Deus. Eu estou seguindo esse princípio. Quando amanhã, ou hoje mesmo, você for tomar uma decisão, pense nisso. Essa decisão que eu vou tomar, ela é debaixo do temor do Senhor? Eu estou sendo alguém sábio ou alguém insensato? Porque o insensato, ele despreza a sabedoria e o ensino. Eu estou tomando essa decisão debaixo só do meu conhecimento, só do que eu acho, do que eu penso? Eu busquei conselhos com pessoas boas. Então, seguindo aqui, a gente precisa aprender também que a sabedoria, ela é um tesouro que nós precisamos buscar, tesouro escondido que nós precisamos buscar. Olha que Provérbios 2, 1 ao 5 fala: meu filho,
se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se você buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então devemos buscar a sabedoria como procuramos tesouros escondidos. Um tesouro escondido você não acha fácil, você não tem acesso a ele fácil, você precisa investir tempo, você precisa procurar, você precisa gastar tempo, você precisa se esforçar. Então não basta somente às vezes só orar, né? Olha, eu já orei um dia por sabedoria. Não é uma oração, é uma oração diária por sabedoria. Deus, me dá sabedoria hoje para eu lidar com essa situação. Amanhã, Deus, me dá sabedoria para amanhã. Então, a palavra fala que é Deus quem nos dá sabedoria. Provérbios 2:6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, é Deus que nos dá sabedoria, e ela é reservada aos que andam com integridade, sinceridade de coração. É importante também a gente entender isso, porque a palavra revela que ela se reserva, falando da sabedoria. A verdadeira sabedoria para os retos é escudo para os que andam em integridade, ou com integridade. A sabedoria é um investimento que vale a pena. Vale a pena você investir em sabedoria. Sabedoria, ela não cai no colo de ninguém. Não é andando, tropeçando que você descobrir, né, a sabedoria. Não é você simplesmente, né, deitado numa rede ali pensando, olha, encontrei a sabedoria. Não, a sabedoria ela precisa esforço, ela precisa dedicação, ela exige busca, ela exige algo mais de nós para a gente alcançar essa sabedoria. Sabe, a sabedoria ela custa caro, ela não é barata, mas a ignorância ela pode custar mais caro ainda. Ela pode custar ainda muito mais. Então, buscar sabedoria custa caro, mas a ignorância ela pode muitas vezes custar mais caro ainda para você, para mim, nas decisões que tomamos. E a palavra aqui mostra que buscar sabedoria é investir no nosso próprio futuro, e ela vale mais o quê? Do que riquezas, do que curtidas, do que fama, do que dinheiro e tudo que possamos possuir. Porque se você tiver dinheiro, não tiver sabedoria, o dinheiro vai acabar. Se você tiver saúde e não tiver sabedoria, essa saúde vai acabar. Como eu disse, muitos problemas que passamos hoje, muitas dores que estamos enfrentando, ou muitos milagres que estamos precisando hoje, se tivéssemos agido com sabedoria, nós necessariamente não precisaríamos desse milagre hoje. Uma decisão errada trouxe problemas financeiros, uma alimentação errada trouxe problema na sua saúde, uma fala errada trouxe problema no relacionamento, uma fala alterada trouxe ali um distanciamento da família. Então precisamos entender que buscar sabedoria é investir na nossa própria vida e investir também no futuro. Então não perca acumulando coisas que passam, busque aquilo que permanece. O que permanece? A sabedoria. Como investir na sabedoria? Na palavra, leia, medite, estude o tempo todo. Esse é o melhor remédio que eu posso talvez dizer aqui para você hoje. Como investir em sabedoria? Lendo, meditando. Aonde? Na palavra, na Bíblia. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Há respostas que você não vai encontrar em pessoas, há respostas que você não vai encontrar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua liderança. Há respostas que você só vai encontrar na palavra de Deus. E agora, a palavra de Deus ela precisa ser aberta. Ela fechada ela é apenas um livro, mas quando você abre, é o próprio Deus falando com você. Por isso, leia, medite, tenha tempo orando, buscando a Deus, mas tenha tempo também estudando. Quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você lê, relê, coisas que você já vem fazendo, leituras que você já faz aí no seu devocional, ou quando você lê ali a sua Bíblia naqueles 100 dias da palavra, talvez textos que você já leu, naquele momento não falou com você da forma que vai falar agora, porque tudo é um momento, é a estação da nossa vida que nós estamos vivendo. A Bíblia ela é a fonte primária da sabedoria divina. Agora, como também eu cresço em sabedoria, eu cresço também andando com pessoas
sábias. Ande com quem inspira, ande com quem já enfrentou batalhas e venceu. E batalhas que você está passando por elas agora. Olha que Provérbios 13, 20 aqui dá de conselho para nós. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, o sábio anda com o sábio. O tolo, ele vai andar com quem? Com o tolo. A minha pergunta para você hoje é: quem são seus relacionamentos? Quem são seus amigos? Quem são as suas companhias? Quem são as pessoas que você caminha, anda, divide, conversa? Porque se você me dizer que são pessoas sábias, pode ter certeza que você também está crescendo em sabedoria. Mas se são pessoas tolas, pode ter certeza que você não está crescendo em sabedoria. Ontem eu fiz um exercício aqui com os jovens da igreja, fazendo essa pergunta inclusive para eles. E eu disse assim: pegue o telefone de vocês aí. Não vou fazer isso agora, você pode fazer isso aí depois. Eu falei: pega seu telefone aí, escreve as 5 pessoas, 7 pessoas, talvez 10 pessoas que mais você se relaciona com elas. Se você é solteiro, seus amigos. Se você é solteira, suas amigas. Se você é casal, os casais que você se relaciona, né? Que você tem amizade, que você conversa, que você sai jantar, que você sai conversar com essas pessoas. Não estou falando, né, no culto de hoje, porque claro, você fica aqui: ah não, meu melhor amigo é esse colega aqui, que é meu pastor, meu discipulador, é alguém da célula. Mas você vê aquela pessoa talvez uma vez na semana por 2 horas na célula. E talvez num culto aqui, talvez mais 2 horas. Essa pessoa talvez não tenha uma influência tão grande para a sua vida. Então não é essa pessoa que eu estou dizendo. São as pessoas que você ouve, as pessoas que você se inspira nelas, as pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Então coloca lá depois, fazendo esse dever de casa, as 5, 7, até 10 pessoas que você caminha mais próximo delas. Depois que você escrever o nome dessas 10 pessoas, para o solteiro são seus amigos, para as solteiras as suas amigas, e para os casais, vale ali os casais. Depois que você fizer essa listinha, coloque do lado um T de tolo ou um S de sábio, do lado desse nome. Faça essa pesquisa depois, para você olhar e falar: realmente não, esses meus amigos aqui, eu estou muito bem com meus amigos. Só deu S aqui, ó. Só homens, mulheres, colegas, casais sábios. Então eu vou continuar com esses meus colegas, esses meus amigos. Mas se na sua listagem ela tiver lá, essa listagem tiver T, tiver mais um T de tolo, mas esse é tolo, é legal, é engraçado, ele diverte a gente, mas é tolo. Ah, mas essa aqui, gente boa, dá presente para todo mundo, ela é uma querida, ela é amada, mas é tola. Aquela outra pessoa: nossa, mas ela é tão agradável, ela até paga a conta nossa quando a gente sai para comer. Mas se é tola, não é a pessoa certa para você caminhar. Porque a Bíblia diz que o tolo, se ele andar com tolo, ele vai ficar tolo. Mas quem anda com sábio, sábio será. Então, saiba escolher bons amigos, saiba escolher pessoas boas para você caminhar, saiba escolher pessoas boas que você possa dividir com elas ali, né? Aquilo que você está vivendo, os propósitos de Deus para a sua vida. Então a sabedoria é algo que eu não conquisto, né? Simplesmente caminhando, andando, tropeçando, ali caí, eu levanto e eu acordei um homem sábio e uma mulher, né, com sabedoria. Eu preciso buscar essa sabedoria. Como? Com bons livros, bons conselhos, né? Com a experiência de outros que já passaram aquilo que eu estou passando, com oração, né? Com oração, porque olha o que a palavra de Deus fala em Tiago capítulo 1 versículo 5: se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus. Então Tiago diz assim: olha, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao Senhor, peça a Ele. Então você não vai pedir para o seu pai, para sua mãe, para o seu líder, para o seu colega de trabalho. Você vai pedir para Deus: Deus, me dá sabedoria. Sabedoria para quê? Para hoje. Olha só que interessante, querido. Quando nós olhamos na palavra de Deus, quando Salomão, ele tem um sonho e Deus aparece para Salomão e diz assim: pede para mim o que você quiser, peça para mim o que você quiser. Uau, que pergunta perigosa, né? Que Deus fez ali para Salomão. Que pergunta perigosa que Deus talvez fizesse isso para nós. Mas a palavra de Deus diz que Salomão, ele diz assim: me dá entendimento, me dá sabedoria para governar bem esse povo, o povo que você me confiou, Deus. Naquela hora a palavra fala que Deus se agradou o quê? Do pedido de Salomão. Porque ele não pediu
ouro, não pediu prata, não pediu riquezas, nem a morte dos seus inimigos. Ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria para governar o povo. A palavra fala que aquilo agradou o coração de Deus a ponto de Deus dar a ele sabedoria, que ele pediu, e Deus também concedeu a ele coisas que ele nem havia pedido. Agora, olha que interessante. Você sabe que Salomão era filho do rei. Salomão com certeza tinha sabedoria. Ele tinha os melhores professores, ele tinha ali os melhores mestres para ter as melhores aulas. Então ele sim tinha uma sabedoria, um conhecimento humano. Mas algo importante que eu e você precisamos aprender aqui, que ele pede o quê? Sabedoria para governar o povo. Ainda que ele tivesse sabedoria, ele não tinha sabedoria para governar o povo. Então, a minha e a sua oração, ela precisa ser dessa forma. Nesse dia que eu estava nesse meu devocional, quando Deus falou comigo, Deus falou algo muito claro, que a sabedoria, ela não é um ponto de partida e nem um ponto final, é uma jornada para a nossa vida. E todos os dias a nossa oração precisa ser: Deus nos dá sabedoria. Assim como a oração modelo do Pai Nosso. Todos os dias a oração modelo do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã eu vou fazer novamente essa oração. O pão para amanhã eu vou pedir amanhã. E depois da manhã eu peço o pão depois da manhã também. Então todos os dias a nossa oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim também precisa ser a sabedoria. Deus, me dá sabedoria para hoje, para tomar essa decisão. Me dá sabedoria para hoje. Daquele dia em diante que eu estava dividindo com você isso, né? Aquele meu devocional, daquele dia ali em diante, todos os dias novamente eu voltei a fazer a mesma oração. Deus, me dá sabedoria. Sabedoria para quê? Para hoje. Me dá sabedoria para hoje. Todos os dias eu acordo e eu tenho muitas decisões para tomar. Como você assim também, muitas decisões para você tomar. Independente do seu nível de idade, independente da tua responsabilidade. Todos têm decisões. Então, a minha oração todos os dias tem sido: Senhor, me dá sabedoria para hoje. E amanhã? Eu vou pedir para amanhã. Eu não sei o que eu vou enfrentar amanhã. E depois da manhã? Eu não sei o que eu vou enfrentar depois da manhã. Mas eu vou pedir sabedoria todos os dias. Então, quero que você coloque e grave isso no seu coração. Que a sabedoria, ela precisa ser uma busca diária. Ela precisa ser uma busca todo tempo, todo momento para as nossas vidas. Continuando aqui. A sabedoria, ela pode... a sabedoria, ela deveria ser mais ou menos quando você perde alguma coisa. Você já perdeu alguma coisa importante? Talvez você perdeu, né, o seu celular. Quem já perdeu o celular aqui? Perdeu assim por alguns momentos, algumas horas, né? Não perdeu assim pro resto da vida. Perdeu por alguns momentos. Muita gente já perdeu o celular. O que você fez na hora quando você perdeu o seu celular? Tranquilo. Pois eu acho. Não. Você ficou desesperado. Minha vida está aqui, tudo está aqui. Não, eu tenho que achar esse celular. Você fica desesperado. Assim também precisa ser a busca pela sabedoria. Tem que ter um desespero nosso por isso. Já perdeu para os casados aqui em algum momento, você praticando esporte, jogando futebol, fazendo alguma coisa, caminhando ou brincando, né, com a aliança assim, e já viu a pessoa derrubar a aliança, ela fica desesperada. Eu já vi gente que está brincando, às vezes conversando assim, e está com a aliança assim, tem o costume de tirar, de repente ele derruba, cai. Meu Deus, a minha aliança, se eu chegar em casa sem aliança, eu estou morto, eu preciso achar isso aqui, eu preciso, né, agora procurar essa aliança. E, aliás, falando de aliança, tem algo que eu sempre, quando vou conversar com algumas pessoas, eu gosto de olhar na mão, principalmente quando a pessoa é casada, se ela possui aliança, tanto o homem quanto a mulher. Porque o que eu encontro, abrindo parênteses essa palavra aqui, e é uma falta de sabedoria, o que eu encontro de homem que não usa aliança, que é casado e não usa aliança, é uma pouca vergonha, gente. Sabia disso? É uma pouca vergonha o homem casado não usar aliança. Não, pastor, é o meu trabalho. Ok, no seu trabalho, quando você chega lá, tem lugares que você trabalha e vai mexer com máquina, equipamento, enfim, você tira a sua aliança, guarda, vai para o seu trabalho, executa a sua tarefa, volta, coloca a sua aliança. Isso aqui, querido, é respeito, tá? Quando você chega para conversar com uma pessoa e a pessoa já vê uma aliança no seu dedo, no dedo da esposa ou do marido ali da pessoa, do homem ou da mulher, aquilo já mostra o quê? Respeito. Mas se você não tem uma aliança, né, você não está respeitando o seu cônjuge. Então, isso é falta quê? De sabedoria. Isso não é machismo. Isso aí não é esperteza, não, né?
Isso é falta de sabedoria. Então, vamos lá. Abrir esse parênteses aqui, só para pegar você, homem aí que anda sem aliança, nem venha conversar comigo, porque você vai tomar, né? Às vezes eu converso, cadê sua aliança? Então é que, sabe o que acontece? A gente tirou para fazer uma nova, quando? Há 2 anos. Tá de brincadeira, né? Então assim, vamos lá, segue aqui, segue o fluxo. A sabedoria, ela é construída na escuta, por isso escute, que eu estou te dizendo agora. Provérbios 2:2 diz: inclinar o seu coração ao entendimento. Aqui a palavra fala que eu devo o quê? Inclinar o meu coração ao entendimento. Sabedoria exige um coração ensinável, aonde eu ouço e eu aplico na minha vida, aonde eu ouço e eu aprendo. Salomão aqui, né, como eu disse, quando Deus apareceu a ele pediu aquela sabedoria ali, e ele disse assim: me dá sabedoria, conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Sabe, Deus se agradou daquele pedido, porque tudo aquilo que você pedir a Deus, que tem a ver com propósito, tem a ver com pessoas, tem a ver com destino, tem a ver com mudança de vida sua, ou até de pessoas que caminham com você, agrada o coração de Deus. Então, aqui, continuando, eu preciso ter esse coração aqui ensinável, porque o orgulhoso, ele nunca vai aprender nada. O orgulhoso, ele acha que ele não precisa de nada, e o orgulhoso, ele é tolo. A palavra fala, né, que todo orgulhoso é tolo. Então, a sabedoria, ela não é automática, ela é construída com disciplina, escuta e prática. O sábio não é aquele que sabe tudo, mas é o que está disposto a aprender sempre. Aquela pessoa, ela não conhece todas as coisas, ela não sabe todas as coisas, mas ela está disposta a aprender. A cada vez mais ela está disposta a quê? A aprender mais, a aprender mais. Ela já tem conhecimento sobre o assunto, ela já domina às vezes aquele assunto, mas ela quer o quê? Aprender cada vez mais. Por isso entenda que o sábio não é aquele que sabe tudo, mas sim aquele que está disposto sempre a aprender. Algo que eu gosto de falar, fazendo um paralelo aqui da sabedoria com a disposição em aprender, algo que eu gosto de falar muito é sobre excelência também. E eu falo que excelência não é perfeição, excelência é superação. As pessoas acham que ser excelente excelência é ser perfeito. Não, excelência não é perfeição, excelência é superação. O homem que é excelente, ele está sempre se superando. O empresário excelente, ele está se superando. O profissional, o juiz, o médico, o pastor, o pai, ele precisa estar sempre o quê? Se superando. Porque o homem que eu sou hoje, ele precisa ser melhor do homem que foi ontem. A pessoa que eu sou hoje precisa ser melhor do que a que foi ontem. O profissional hoje precisa ser melhor do que o profissional que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Se eu estou me superando a cada dia, então eu estou sendo uma pessoa de excelência. Assim também é a sabedoria. Sabedoria não é aquele que sabe tudo, né? Não é o esperto, não é aquele espertão que sempre está dando um jeito, sempre está querendo, né, aquele jeitinho, sempre está querendo ser ali aquela pessoa que está querendo enganar alguém. É o espertão. Você conhece, você sabe pessoas assim. Então, o sábio é aquele que ele não sabe tudo, mas ele está sempre disposto a aprender. Uma pergunta aqui para você: você tem ouvido conselhos de pessoas sábias, ou você apenas, ou até de Deus, ou você apenas tem buscado confirmação para aquilo que você decidiu? É uma pergunta, porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós fazemos o quê? Tomamos as nossas decisões debaixo daquilo que eu acho, daquilo que eu creio, daquilo que eu penso, daquilo que me disseram, daquilo que eu li, daquilo que eu vi, enfim. Toma uma decisão sem a direção de Deus, sem sábios conselhos. E aí o que acontece? Depois que eu tomo essa decisão, eu falo: Deus, me dá sabedoria agora para mim conduzir essa situação, resolver essa situação. Então, a pergunta é: você está ouvindo conselhos ou apenas buscando confirmações para aquilo que você já decidiu? Você já decidiu, não tem o que faça. Às vezes pessoas chegam para nós mesmos aqui, pastores, líderes, você líder de célula que está aqui, e glória a Deus pela vida de todos os nossos líderes de célula, que são pessoas sensacionais, maravilhosas, tementes a Deus, homens e mulheres que possuem muita sabedoria. E você sabe isso, que muitas vezes as pessoas chegam para você na sua célula ali, e ela
pede para você uma confirmação daquilo que ela já decidiu. Ela já decidiu que ela vai embora, ela já decidiu que ela vai fazer, ela já decidiu que ela vai caminhar para aquele outro lado, ela já decidiu, mas ela busca muitas vezes uma confirmação minha e sua, para ser um aval, tipo assim, deu errado, eu tenho alguém para dividir a culpa, e nunca assume a própria culpa por aquilo que ela acabou decidindo sozinha. Então, andar com sábio se torna sábio, andar com tolo se torna tolo. Relacionamentos, eles podem ser pontes ou abismos para nós. Um relacionamento, uma amizade, andar com uma pessoa de sabedoria, ela pode ser uma ponte, mas andar com tolo pode ser o quê? Um abismo. Então, amigos certos nos aproximam de Deus, mas amigos errados nos afastam do propósito. Então, aqui a minha pergunta é: como têm sido seus amigos? Como têm sido as pessoas que você tem caminhado e andado com elas? São pessoas que possuem sabedoria ou são pessoas tolas? A palavra fala também que a sabedoria, ela nos protege. Provérbios 2, 11 e 13 diz: o discernimento o guardará e o entendimento protegerá. Sabe, o discernimento ele vai guardar você, mas o entendimento vai o quê? Vai proteger você. A sabedoria, ela é como um escudo invisível. Ela protege das decisões erradas, dos relacionamentos ruins, dos caminhos perigosos que muitas vezes trilhamos e andamos por eles. Ela é o antivírus da vida, ativando alertas e armadilhas. Quando você possui sabedoria, quando você possui discernimento, sabe, você é como se você tivesse adquirido um antivírus. Esse antivírus, ele faz o quê? Ele dá alertas. Cuidado com esse negócio, cuidado com essa amizade, cuidado com essa palavra, cuidado com esse caminho, cuidado com essa negociação, cuidado com essa pessoa, cuidado com esse relacionamento. Então, quando adquirimos sabedoria, a gente começa a ter alertas ali de não cometer erros ou fazer coisas erradas. A sabedoria protege a gente do mal e poupa muitas vezes de dores de cabeça. Mas a sabedoria também, ela nos conduz à honra. Quando eu sei agir com sabedoria, Deus sempre vai estar me honrando. Como eu disse, muitos milagres que buscamos poderiam ser evitados com escolhas sábias. Muitos milagres que buscamos hoje poderiam ser evitados se eu e você tivéssemos sabedoria para tomar aquelas decisões. A sabedoria, ela não vai poupar eu e você de lutas, mas ela vai nos garantir vitória, e vitória com propósito. Sabedoria não é ausência de problemas, mas é ter a direção, o caminho certo, o caminho correto para aquilo que eu preciso fazer. A sabedoria, ela não é apenas um recurso para resolver problemas, mas ela precisa ser um estilo de vida para mim e para você. Por isso que a palavra de hoje você possa trazer ela para a sua vida como rema para você. Buscar sabedoria todos os dias, todo o tempo, todos os dias pela manhã, quando você acordar, né? Bom dia, Espírito Santo. Primeiro livro que eu li do Benny Hinn, né? Se você não leu esse livro, é um livro maravilhoso. Para você que é novo convertido, Bom dia, Espírito Santo. Do Benny Hinn, ele fala, quando ele acorda pela manhã, ele já dava Bom dia, Espírito Santo. E pela manhã, as minhas orações voltaram a ser Bom dia, Espírito Santo. E Deus, me dá sabedoria para hoje. Todos nós temos muitas decisões todos os dias para tomar. A sabedoria gera vida, proteção e propósito. A sabedoria também traz alegria, paz, maturidade e melhora nossos relacionamentos. Ensina a gente a perdoar. A sabedoria nos ensina a ouvir e falar com mansidão. A sabedoria, ela molda as nossas decisões, afeta nosso lar, a nossa vida profissional, a nossa família e a nossa vida espiritual também. Mas para isso eu preciso ser humilde. Para isso eu preciso ter humildade para ouvir bons conselhos, ouvir pessoas. Eu preciso ter o coração correto com todas as coisas. Sabe, querido, aqui a gente aprende também algo importante, porque a palavra fala para guardar o coração, guardar o entendimento. E Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, ele começou bem, mas ele terminou muito mal. Por quê? Porque ele já se achou tão sábio, ele já se achou tão bom, que isso fez o quê? Ele se relacionar com outras mulheres que possuem outros deuses. Esses deuses eram deuses pagãos, que ele se envolveu com esses deuses, e a palavra fala que ele acabou mal. Ao homem sábio, ele não guardou o coração, ele deixou a paixão por essas mulheres mudar o pensamento que ele tinha sobre Deus, e ele começou a se envolver com outros
deuses. Isso foi a ruína dele. Por isso, também, a sabedoria, ela precisa ser protegida, guardada. Nosso coração precisa ser guardado. E só possui sabedoria quem é ensinável, quem ouve a Deus, ouve pessoas. Eu muitas vezes estou aqui na igreja e quando normalmente eu não estou pregando, eu gosto de dar uma volta, dar um giro para alguns lugares aqui da igreja, principalmente o pessoal do Ministério Infantil, o pessoal do estacionamento sabe disso já. Eu gosto de dar uma volta quando eu não estou pregando e eu gosto de ouvir as pessoas. Tem mudanças que nós já fizemos aqui na igreja, principalmente no Ministério Infantil, que não foi só ouvindo o professor, ouvindo ali os colaboradores, foi ouvindo as crianças que usam o Ministério Infantil. Um dia, eu estava ali no Ministério Infantil, entrei na sala assim, aí as crianças, pastor, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E eu falei, como é que tá a aula? Ele falou assim, tá chato. Eu falei, uau, obrigado pela honestidade. Tá chato. Eu falei, um pouquinho tá chato. Aí, olha o que a criança falou para mim. Essa sala é muito branca. Eu queria uma coisa colorida, alegre. Eu falei, tá aí, semana que vem eu vou mandar pintar essa sala. Se você entrar nas salas lá do Ministério Infantil, é tudo colorido, é lindo hoje. Não foi algo que eu estava orando 2 horas e Deus me deu essa revelação, não, foi ouvindo uma criança. Humildade. Ela falou que aquela sala estava muito branca. Quando ela falou muito branca, já me remeteu aquela imagem de sala de hospital, né? Pensei assim, ele deve ter ficado no hospital talvez, ficou com trauma, né? Porque o hospital onde as salas são brancas. E ele falou, tinha que pôr cor. E aí a gente, claro, conversamos com a equipe, o arquiteto, aquela coisa, colocaram ali cores, mas tantas outras coisas. Um dia conversando com um adolescente aqui da igreja, ele me deu uma ideia, ele me deu uma estratégia que a gente começou a aplicar no culto de adolescentes, e isso fez crescer os adolescentes da igreja. Então, ouvindo pessoas como vocês, que muitas vezes trazem aqui ideias, né? Eu sempre falo, olha, quando você tiver uma boa ideia, uma boa sugestão, nos traga. Palpite eu não quero. Palpite, tem 10 mil pessoas querendo dar palpite toda hora. Uma boa sugestão, a gente está sempre aberto a ouvir, né? Uma boa sugestão, inclusive já com a resolução daquela situação, né? Também é melhor ainda, quando você já tem aponta o problema e já traz a solução também. Mas isso a gente precisa ter humildade para ouvir e aprender. Aprendemos com aqueles que estão acima de nós, pessoas que nos inspiram, mas aprendemos também com aqueles que estão abaixo de nós. Estão ali, muitas vezes eu poderia olhar para aquela criança e falar, você não sabe nada, fica quietinho aí, né? E seguir meu caminho. Não, mas ele deu ali, né, uma dica importante, como adolescente e tantas outras coisas. Caminhando aqui, sabedoria não é saber tudo, mas é aplicar aquilo que você sabe. Sabedoria não é você saber tudo, mas é aplicar aquilo que você sabe. É viver de um modo que revela Cristo em todas as coisas que iremos fazer ou estamos fazendo. A sabedoria também, ela é um caminho diário. Provérbios 3:6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus em tudo aquilo que você faz e Ele vai endireitar os seus caminhos. Então coloque Deus em tudo aquilo que você está fazendo. Coloque Deus na sua direção, coloque Deus no seu empreendimento, coloque Deus dentro da sua família, coloque Deus dentro da sua vida, coloque Deus em tudo que você precisa tomar como decisão, porque a palavra diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai o quê? Endireitar as suas veredas. Vai endireitar o seu caminho, Ele vai colocar você no lugar certo. A sabedoria, ela é provada nas escolhas e no caminho. E a vida, ela é feita de muitas possibilidades. Sabedoria é saber escolher o caminho certo, mesmo quando o fácil parece melhor. Sabedoria é você escolher o caminho certo, mesmo quando o fácil ele parece melhor. Mas esse é o caminho mais fácil, mas não é o caminho da sabedoria. Esse é o caminho mais difícil, mas é o caminho que eu preciso trilhar, é o caminho da sabedoria. O tolo escolhe pelo que sente, o sábio por aquilo que ele discerne. A minha pergunta para você: você tem buscado a direção de Deus nas suas decisões diárias? A jornada da sabedoria, ela precisa ser diária. Então, a partir de hoje, que você possa sair daqui todos os dias orando a Deus e falando nos seus devocionais: Deus, me dá a sabedoria. Mas não é um dia uma oração, porque a sabedoria, ela precisa ser buscada todo dia. Senhor, me dá sabedoria para hoje, porque hoje você tem algumas coisas para você resolver, alguns problemas. Amanhã serão coisas novas, e depois da manhã outras coisas novas. Assim,
você caminhando para isso, pode ter certeza que você será bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Caminhando aqui para eu concluir, Provérbios 4:1 diz assim: filhos, escutem a instrução do pai. Nem todos que estão aqui são pais, mas todos nós que estamos aqui somos filhos. Temos um pai biológico, mas temos também um pai celestial, que derrama sabedoria sobre as nossas vidas. Então, eu e você possamos, ter sabedoria para aprender e para ensinar. A sabedoria, ela é o segredo por trás da bênção. Atrás da bênção sempre tem o quê? Alguém que agiu com sabedoria. Nos dias de hoje, a gente percebe que muitas famílias, muitos homens, estão quebrados. Homens, quando eu falo, já homens adultos, casados muitas vezes, porque não foram criados em famílias fortes. Não tiveram, como a palavra diz aqui: filhos, escutem a instrução do pai, sejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou a boa instrução. Não abandonem o meu ensino, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Sempre será melhor criar filhos fortes do que consertar homens quebrados. E nos dias de hoje, a gente entende aqui que muitas vezes temos que consertar homens quebrados, porque não tivemos um ensino ou não criamos os nossos filhos de uma maneira forte. Quando eu falo forte, é firme, debaixo de princípio e de valores da palavra de Deus. Agora, como eu disse, talvez você está dizendo que mas eu nem sou pai, mas você é filho. Você tem um pai celestial. E a palavra fala que Deus disciplina a quem Ele ama. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, é porque Deus ama você, porque Ele cuida de você, porque Ele guarda você. Não é uma punição, não é uma vingança, não é que Ele quer fazer algo ruim contra você, é porque Ele ama você, e a ponto dele amar que Ele está disciplinando você. Agora, a disciplina passa pela obediência. A obediência começa com uma escuta ativa. Então, quem ouve Deus com atenção vive ou viverá sempre com intenção. Eu preciso ouvir Deus com atenção para viver com intenção. Uma criança que aprende a andar, ela precisa confiar na voz do pai dizendo: vem, mesmo sem entender o perigo. Quando eu e você confiamos em Deus, sabemos ouvir a voz dele, temos sabedoria para discernir qual é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus. Quando Ele manda ir, nós vamos. Assim como uma criança, quem é pai aqui sabe, seu filho pequeno, não importa onde ele está, a distância, a altura, se você falar para ele, vem, ele pula, ele se joga, porque ele confia naquele pai. É assim que eu e você também devemos caminhar e andar, confiar nesse pai. Mas para eu confiar nesse pai, a palavra diz o quê? Filhos, escutem a minha instrução, escutem os meus conselhos, valorize o ensino que você recebeu. O texto diz: não abandonem o meu ensino. Muitas pessoas hoje valorizam o que o mundo ensina, mas rejeitam os conselhos de Deus. O ensino bíblico aqui é uma boa instrução. Para isso, obedeça com o coração. O coração, na mentalidade hebraica aqui, é o centro das decisões. Não é só emoção, mas vontade e escolha. Eu caminho aqui para concluir, para orar com você, dizendo que a obediência verdadeira não é por medo, mas é por amor. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento para nós estarmos orando a Deus. Porque a obediência, querido, ela não é um caminho fácil. Ouvir Deus, obedecer Deus, seguir a instrução, como a palavra fala aqui: filho meu, segue a minha instrução. Seguir não é fácil, obedecer não é fácil. A obediência não é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais seguro, pode ter certeza. Aonde a minha fé e a minha ousadia não me leva, a minha obediência vai me levar até aquele lugar. Aonde a sua fé, aonde a sua ousadia não chega, não alcança, pode ter certeza que a sua obediência vai levar você até aquele lugar. Por isso, obedeça, ouça a voz de Deus e siga a orientação dele. Você nunca vai se arrepender por obedecer a Deus. D.L. Moody diz, uma frase dele que diz assim: a obediência é o caminho mais curto para a bênção. A obediência, ela é o caminho mais curto para a bênção. Depois da salvação,
A sabedoria talvez é o maior bem que eu e você possamos adquirir. Ela não envelhece, ela não perde seu valor e ela não quebra com crises. Ela transforma, protege e traz direção. Jesus é a própria sabedoria de Deus. E olha o que o texto diz aqui em 1 Coríntios 1:24. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não basta, sabe, você buscar só bons conselhos. É preciso entregar a vida àquele que tem toda a sabedoria, que é Cristo Jesus. Para buscar sabedoria sem Jesus é como você procurar algo, né? Procurar uma direção sem uma bússola. Procurar sabedoria sem Cristo é como você procurar uma direção sem uma bússola. Então, a minha oração hoje é para que você, primeira coisa, possa reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, e que você possa passar a ser um filho de Deus, uma filha de Deus, porque a sabedoria só é dada aos filhos. Todos somos criaturas, mas só quando eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, então eu passo a ser filho de Deus. A sabedoria não está em saber tudo, mas em seguir, mas saber em seguir, e seguir Cristo, que é a decisão mais sábia da vida de cada um de nós. Por isso, busque a sabedoria todo o tempo. Eu quero orar com você neste momento, e eu quero colocar aqui nessa oração para você algumas coisas importantes. Eu quero colocar 4 grupos de pessoas que estão aqui, e esse grupo de pessoas provavelmente está aqui no presencial e no online também. O primeiro grupo que eu quero colocar aqui para orar é para você que vive confuso, é para você que está vivendo uma confusão na sua mente. Deixa eu dizer para você, há um caminho claro. Peça a sabedoria de Deus. Você vai parar de ter essa confusão na sua mente. Mas tem aqueles também, o grupo daqueles que tem que tomar decisões difíceis todos os dias. Para você, eu tenho algo a dizer também. Deus quer orientar você em todas as suas decisões. Mas tem também aqueles que já erraram no passado, cometeram erros, negócios errados, sociedade errada, relacionamentos errados, conversas erradas, palavras erradas. Para você que errou no passado, há sabedoria também para você recomeçar. Temos um Deus de novos começos. Temos um Deus de início, mas temos um Deus também de novos começos. E para todos nós aqui, faça da sabedoria uma busca diária e uma disciplina diária também. Ore, estude, caminhe com os sábios, pratique o que Deus te revelar. Aqui o texto que nós abrimos falando foi Provérbios 4:7, diz: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, e adquira o entendimento. Eu quero orar com você essa manhã. Eu quero que você possa colocar a mão ao seu coração. E talvez você faça parte de um desses grupos que aqui está. Talvez dos confusos, ou daqueles que têm decisões importantes para tomar todos os dias, ou daqueles que erraram no passado, ou daqueles que procuram sabedoria todos os dias para tomar as melhores decisões. Qual é o grupo que você pertence? Eu quero que você ore nesse momento. Coloque a mão no seu coração e ore ao Senhor. Pai, eu peço graça e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Eu oro, Pai, eu peço que o Senhor possa estar falando ao coração dos seus filhos e filhas nesse dia. Deus, eu oro por cada pessoa que está online neste momento. Eu oro por essa casa, por essa família. Eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse empreendedor, esse empresário, esse jovem, Senhor, esse ancião. Eu oro, Pai, para que esses homens e mulheres tenham sabedoria. Não uma sabedoria humana, não uma sabedoria terrena, mas uma sabedoria do alto, Senhor. Para que eles possam ter uma sabedoria do alto, que o próprio Deus, que o próprio Senhor dê a cada um de nós que aqui estamos. Mas que essa sabedoria também, Senhor, ela possa ser, Senhor, um processo crescente na nossa vida. E todos os dias que nós possamos estar debaixo da Tua direção, do Teu cuidado, do Teu favor, Senhor. Deus, eu oro e eu peço que o Senhor venha derramar, Senhor, das Suas misericórdias sobre as nossas vidas, do Teu favor sobre as nossas vidas e do Teu milagre também sobre as nossas vidas, Deus. Pai, clamamos por milagres hoje, porque não tivemos sabedoria no
passado para tomar as melhores decisões. Mas Deus, sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia. Sabemos que é um Deus que todo aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Deus, eu sei que o Senhor, no dia de hoje, está, Pai, nos perdoando. Eu sei que o Senhor, no dia de hoje, está nos perdoando. Por isso, Senhor, eu peço, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a tomar as melhores decisões para a nossa vida. Deus, ao acordar, Deus, que nós possamos acordar, Pai, primeiramente dizendo: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, me ajuda, me dá sabedoria nas minhas decisões, no meu caminhar, no meu agir, no meu falar, no meu entendimento, nas minhas decisões. Pai, a minha oração no dia de hoje é para que nós, que somos filhos, Senhor, possamos ser homens e mulheres sábios. Homens e mulheres, Senhor, aonde as pessoas possam olhar e ver a sabedoria que possui sobre ele, a sabedoria que está sobre ela. Não é algo humano. A sabedoria que está sobre ele, a sabedoria que está sobre ela, é algo do alto, é algo dos céus. Deus, que as pessoas possam olhar em nós uma sabedoria não terrena, não uma sabedoria só de conhecimento, mas não só uma esperteza, mas uma sabedoria do alto. Uma sabedoria, Senhor, que só o Senhor pode dar aos filhos. Por isso, Deus, hoje oramos e pedimos, Senhor, vem sobre as nossas vidas, vem sobre o nosso entendimento, muda a nossa mente, Senhor, muda a nossa mente, Senhor. Traz, Senhor, uma revelação diária aos nossos corações e traz, Senhor, a sabedoria sobre as nossas vidas, assim como o Senhor concedeu a Salomão, que nós possamos ser homens e mulheres sábios. Mas Deus, nós não queremos cair no erro que Salomão cometeu, que é o final da sua vida, mesmo diante de tanta sabedoria, se perdeu. Deus, queremos permanecer íntegros, queremos permanecer puros, queremos permanecer, Senhor, debaixo da tua vontade, do teu querer. Queremos permanecer, Senhor, debaixo, Senhor, das suas asas, Pai, debaixo dos seus cuidados, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Se você recebe essa palavra no dia de hoje, você pode dar um forte aplauso a Jesus? Se você recebe essa palavra de sabedoria sobre a sua vida, receba esse ensinamento da parte de Deus, que você possa se tornar alguém irreconhecível a partir de agora, que as pessoas possam olhar para você e falar: uau, que sabedoria que você usou nessas palavras. Uau, que sabedoria que você teve nesse aconselhamento. Que sabedoria que você teve nessa decisão. Que sabedoria que você teve na condução dessa situação. Que sabedoria que você teve para discernir entre o bom e o ruim, entre o mal e o profano. Que sabedoria que você teve para discernir o que era de Deus e o que não era de Deus. Que você possa se tornar alguém irreconhecível a partir de agora, porque Deus está derramando sobre você uma sabedoria sobrenatural. Amém e amém. Deus te abençoe, que Deus derrame graça e favor sobre a sua vida, que o Senhor derrame sobre você bênçãos cada dia mais e mais. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde e dê uma semana abençoada para você. Que o Senhor possa, debaixo dessa palavra, que você possa ruminar ela durante a semana, que você possa lembrar dela, que você possa meditar nessa palavra durante a semana e que você cresça em sabedoria, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana.